Olá, bom dia ou boa tarde a todos e a todas. Saúdo os presentes no GT de Etnocenologia do 13º Congresso da Abrace. Eu me chamo Tainá Barreto e neste vídeo eu compartilho alguns apontamentos da pesquisa de doutorado que vem sendo desenvolvida na Universidade de Brasília sob orientação do professor Graça Veloso. Bom, eu sou uma mulher de pele branca, os olhos azuis, tenho os cabelos pretos mais ou menos longos, que estão presos para trás, uso um par de brincos dourados, compridos, tenho o nariz fino e a boca grande. Uso uma camiseta preta básica e por trás de mim tem uma estante com muitos livros. Eu me apresento como artista da cena, docente, pesquisadora, me graduei em dança pela Unicamp, período no qual iniciei um trajeto de investigação sobre culturas tradicionais do Brasil, em especial práticas e danças do Nordeste. A brincadeira de cavalo marinho constituiu o foco do meu interesse durante muitos anos, né? Então, eu reconheço na minha trajetória o quanto o contato e o convívio, né, com mestres e fazedores de cavalo marinho foi edificante na minha formação. Eu estou na docência do ensino superior de dança desde 2016 e venho levantando algumas questões como que espaço os conteúdos das culturas tradicionais têm nos currículos de dança? Qual espaço para as danças de matrizes afro-indígena na prática e na conformação de um pensamento sobre dança? Como trabalhar a educação para as relações étnico-raciais através da experiência como a dança? Então, partindo dessas... A formação universitária em dança é uma realidade muito recente no Brasil. A primeira graduação foi implementada em 1956 na UFBA, que inaugurou um certo modelo padrão de currículo que seria seguido pelos cursos que vieram em seguida. Somente na década de 80, outras três graduações surgiram, na PUC do Paraná, em 84, na Universidade do Rio de Janeiro, também em 84, e finalmente na Unicamp, em 1986. Nos anos 2000, houve um aumento exponencial na oferta de cursos de graduação no país, o que se deve a um conjunto de programas governamentais de expansão das universidades. Por exemplo, o REUNE disponibilizava verbas para abertura somente de cursos inéditos, ou seja, graduações que ainda não eram ofertadas, como era o caso da dança. Nesse momento, a dança cresceu muito. Foi o curso que mais cresceu, na verdade. Hoje temos 46 cursos em funcionamento no país. Eu destaco também a criação da Rede Federal de Ensino, em 2008, que, com os institutos federais, passou a atender alguns segmentos da população sem antes ter a possibilidade de se deslocar para os grandes centros. Esses dados revelam um processo gradativo de democratização do acesso ao ensino superior no Brasil e o redesenho do perfil estudantil nessas instituições, muito mais colorido, diverso e plural. Então, se antes havia uma maioria branca de classe média nas universidades, a partir dos anos 2010, há um número crescente de pessoas não brancas, de baixa renda, com experiências corporais diversas e advindas de contextos não hegemônicos da dança. Este trabalho busca apontar como essa transformação do perfil discente não tem sido apenas numérica. Ela tem sido profundamente qualitativa, pois mobiliza processos de questionamento e reestruturação curricular, epistemológica e pedagógica. Currículo deriva de correr, que corresponde a caminho ou percurso a seguir. Não há neutralidade na composição dos currículos. Pelo contrário, há evidência das relações de poder. A centralidade dos currículos das graduações em dança está, geralmente, num conjunto de disciplinas destinadas a balé clássico, danças modernas e contemporâneas de origem euro-estadunidense, além de correntes de educação somática para estruturação corporal. Esses saberes constituem o guia principal da formação. Ao marginalizar as estéticas afro-referenciadas ou de origem indígena, os percursos formativos em dança evidenciam essa concepção de currículo como sendo lugar de poder. Um certo processo de reparações históricas no Brasil se iniciou com a publicação de algumas leis que chamaram a atenção da sociedade para a subrepresentação de negros e indígenas nos currículos escolares. Da mesma forma, as leis de cotas são importantes nesse processo de reparação. No campo das epistemologias, algumas correntes teóricas vêm revisando suas proposições
no sentido de erradicar abordagens colonialistas e racistas na produção do conhecimento. É o que vem acontecendo no âmbito da etnocinologia, disciplina que, embora tenha se colocado com o propósito de ser contrária a todo e qualquer posicionamento etnocêntrico, deve reconhecer que há problemas e contradições epistemológicas em suas formulações iniciais. O professor Graça Veloso vem elaborando uma revisão do corpus teórico dessa etnociência e afirma que há um conjunto de problematizações a serem feitas, sendo que a mais destacável é o quanto a etnocenologia segue reafirmando a mão única de pesquisas sobre o que é considerado o outro. O próprio radical étnico tem sido alvo de críticas por corroborar com a prática colonialista de particularizar o outro racializado. Para Cida Bento, enquanto a pessoa branca é tratada como humana e universal, não racializada, o outro é sempre compreendido a partir da medida da sua especificidade. Assim, a etnocenologia exige uma atualização no sentido que deu ao radical étnico, demandando que as pessoas brancas sejam racializadas também. Nessa perspectiva, o balé clássico, equivocadamente considerado universal ou como eixo estruturador de um corpo dançante, poderia ser entendido como uma dança étnica. Por que não? Por que não considerar o balé como uma dança popular branca? O exemplo pode parecer bobo, mas não é. É elucidativo de uma discussão que deve acontecer em torno de currículo e dos processos de formação em dança, para que possamos desnaturalizar a ideia de que existe uma dança base, ou eixos estruturantes do corpo que se dão a partir de uma técnica dita universal. Já os estudos contemporâneos do corpo apontam para abordagens que não polarizam mente e corpo, buscando formas de conceituação da experiência corporal com base na percepção, nos sentidos e numa inteligência própria do corpo. Essa compreensão do corpo enquanto soma, que é a integração corpo-mente, é um dos pilares da formação acadêmica em dança, onde é muito comum a condução de processos de sensibilização do corpo por meio das correntes de educação somática, de origem europeia e estadunidense. Elas não são ruins, pelo contrário, são muito boas. O problema é quando esses parâmetros nos são apresentados como universais. Nesse sentido, o campo da dança poderia reelaborar as noções de corpo e de dança contemporânea a partir do contato com as poéticas afro-brasileiras e indígenas, os seus saberes e formulações próprias. Assim, a compreensão do soma pode ser redimensionada pela contribuição de outras epistemes. Pensadores indígenas brasileiros afirmam que somos natureza e que a vida é composta por relações humanas e não humanas, por seres visíveis e invisíveis. Então, em acordo com o que propõe uma dançarina chamada Carolina Laranjeira, podemos ampliar o soma para uma dimensão que inclui as relações consigo mesmo, com as outras pessoas, com o espaço e, por que não, a relação com essas forças não humanas. Dessa forma, trazemos para o campo dos estudos do corpo e da dança a dimensão da espiritualidade e do sagracional, a dimensão daquilo que ritualiza, anima e dá sentido ao mover. Ailton Krenak faz uma crítica explícita à dança contemporânea por celebrar o corpo em si mesmo. Para ele, corpo é mais que matéria, é sinônimo de território e de vínculo com o sagrado em danças que são espiritadas, entre aspas. O corpo pode estar tomado por um espírito que dança, diz Krenak. É interessante pontuar que esta dimensão não humana não costuma fazer parte do repertório de estudantes brancos nas universidades, e sim daqueles que chegam com vivências culturais e religiosas outras. A presença de estudantes cotistas, que não raro se relacionam com este invisível, traz novos sentidos e experiências para a sala de aula. Trata-se, portanto, de uma ampliação do horizonte epistemológico da dança e da conceituação do corpo nas instituições de aprendizagem, ocasionada pelo trânsito de novas pessoas nestes espaços. Diante do exposto, eu proponho que nós, pessoas brancas, professores e professoras, tomemos atitudes antirracistas, trazendo os conteúdos das estéticas não brancas para a centralidade dos currículos e refutando uma hierarquia de saberes que coloca os conteúdos da brancura numa posição de mais valor. Assim poderão surgir pedagogias baseadas nas culturas afrodiaspóricas, no diálogo intercultural
no reconhecimento da ancestralidade e na valorização de expressões corporais ligadas à oralidade, ao território e à espiritualidade. Temas esses que não costumam ou não costumavam fazer parte dos programas de formação em dança cênica ocidental. Bom, eu fico por aqui pela atenção, paciência de vocês. Muito obrigada.